Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeus, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Este texto é bastante conhecido e eu quero usá-lo por base para nós meditarmos hoje sobre o seguinte tema: entre céu e terra. Para a gente entender o tema, nós sabemos que o céu é onde existem as coisas e a vida celestial. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, seres viventes e toda criatura celestial que a Bíblia fala, são do céu. Na terra, nós temos um reino mineral, um reino vegetal, um reino animal, sem falar do homem. Então, o reino mineral vai do pó da terra até o mais alto pico, do pó da terra até o mais nobre dos diamantes ou dos metais, pertence ao reino dos minérios. Na parte vegetal, pode ir de uma pequena grama até as grandes árvores. É um reino vivo, os vegetais. Também os animais, pode ir de um inseto até os grandes dinossauros que já existiram na Terra, comprovado pela ciência. E o homem não se encaixa totalmente em nenhuma das duas coisas. O homem não é só do céu e ele também não é só da terra. Ele entra aí entre céu e terra, porque nós temos na nossa composição 1/3 terra, é a parte que volta para o pó. Temos 1/3 que veio de Deus, que é espírito, somos trino, né? E temos 1/3 que é da nossa vida interior, que nos coloca entre céu e terra. Então não tem nada no céu parecido conosco, não tem nada na terra parecido conosco. O homem é diferente, é feito um tipo divino. Entender isso ajuda nós compreendermos a nossa existência e o propósito de Deus na nossa vida. Jesus, quando ele veio para restaurar o homem, na sua humanidade, ele venceu o problema do homem na cruz, entre céu e terra. Então nós vivemos sobre a terra, mas não somos só terra. Nós vivemos ligado com os céus, mas não somos só céu. Nós estamos vivendo entre céu vem primeiro, depois a terra. Este texto da pesca milagrosa, ele nos ajuda a entender uma mensagem de Deus muito profunda para o nosso coração dentro dessa visão entre céu e terra. O versículo 1, nós temos aqui na terra. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré.
ele estava na terra. Temos aqui um problema para Deus, não é um problema de Deus. O problema da queda humana, das consequências da queda do homem, é um problema do homem, mas que só Deus pode resolver. Então na terra nós temos aqui um problema para Deus. Qual o problema? Uma multidão apertando Jesus para ouvir a palavra. Onde? Na Galileia. Galileia, na linguagem simbólica da Bíblia, quer dizer local de encontro, local de grandes milagres, local de grandes revelações. Muita coisa bonita da parte de Deus, entre Deus e os homens, aconteceu na Galileia. Um símbolo de igreja, um símbolo de lugar onde Deus se reúne com o seu povo. Temos aqui duas coisas raras. Uma multidão querendo ouvir a palavra de Deus. Não é tão fácil juntar uma multidão com este propósito. Geralmente, onde você encontra multidão, às vezes tem até um espaço para a palavra de Deus, mas elas não se ajuntam para isso, especificamente. Outra coisa rara que nós temos aqui é falar só a palavra de Deus onde há uma multidão. Isso também é raro. E aqui Jesus está na terra e ele tem um problema para resolver. A multidão aperta ele e quer saber da palavra de Deus. No versículo 2... nós encontramos a palavra praia. Viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Praia. Na terra nós temos um problema para Deus. Na praia nós temos um problema do homem. Praia. Todo mundo sabe que praia é um lugar lindo. É um lugar privilegiado. É o encontro da terra com o mar. E nem todo encontro da terra com o mar é uma praia. Parece que o mar e a terra se rendem para se encontrar. O mar vem violento, mas chega na praia, suas ondas se quebram e ele chega na terra mansinho. A terra tem rochas, tem vales, tem florestas, mas na praia, para se encontrar com o mar, ela é plana, ela é tranquila, ela é lisinha e há um encontro muito prazeroso aos olhos. Ficar numa praia, presenciar, fotografar, filmar. Quando o mar se encontra com a terra e não é uma praia, o encontro não é muito agradável. Nas encostas, o mar vem com ímpeto e as rochas íngremes recebem o mar com paredões rudes e o choque é violento, a cena não é tão bonita. A cena da praia é um encontro prazeroso. Praia nos leva a pensar dessa forma. Só que a praia, apesar de ser um lugar privilegiado, maravilhoso, desejado, a praia não é um lugar para se ficar muito tempo. Você já parou para pensar que na praia não há produção? Nem do mar e nem da terra? Na praia não tem peixe, na praia não tem grãos. Na praia é lugar de consumismo. Na areia da praia não dá nada, nem peixe nem grãos. Nenhum tipo de cultura prospera na praia. Na praia, não. Dentro do mar, sim. Dentro da terra, sim. Mas onde se dá o encontro, não. Praia, na linguagem simbólica da Bíblia, quer dizer chegada ou começo, mas nunca permanência. Já viu a expressão, nadou o mar inteiro e morreu na praia? Já viu a expressão, nenhum vento é bom para aquele que não sabe para onde vai? Tem gente que nunca parte, não começa e nem termina nada. Então, praia é um lugar maravilhoso que as pessoas gostam de ficar aí, sem terminar e sem começar. Praia também diz que é um lugar que não tem produção, é onde só se consome, nem o mar e nem a terra produz lá. Fala de um tipo de vida em que as pessoas ficam vivendo, simplesmente contemplando, mas nunca dão propósito ou razão à sua existência. Jesus viu alguém na praia, que apesar de estarem voltando do trabalho, eram pessoas normais. Eles estavam lavando as redes. Imagine você terminando um dia de trabalho, guardando o avental, ou lavando as mãos, ou guardando as ferramentas. Jesus estava com um problema de Deus para resolver na terra, uma multidão apertando para ouvir a palavra, e ele olha do lado e vê alguém encerrando o seu dia, lavando as redes, tirando o uniforme, lavando as mãos, guardando as ferramentas de trabalho. Eles estavam levando uma vida normal, porém, apesar de toda ocupação de um dia normal, eles ainda estavam na praia, um lugar onde a vida passa e nada acontece, onde tudo se acaba. É o versículo 2.
No versículo 3, nós não temos nem terra e nem praia, nós temos no mar. Então, para você me ajudar a memorizar, na terra nós temos um problema para Deus. Na praia nós temos um problema do homem. O homem tem um problema, partir para a terra ou partir para o mar. Na praia da vida ele não pode ficar. Ali não nasce nada, ali só se gasta. Ali é lugar de chegar ou de começar. É lugar de chegar quem atravessou o mar ou de quem vai atravessar, de partida. É chegada ou partida. Nunca de permanência. No versículo 3, nós temos a solução de Deus para o problema do homem. Diz que Jesus entrou num dos barcos que era de Simão e pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava a multidão. Na terra, na praia e agora no mar. Ainda que na beiradinha, mas já estava no barco, no mar. O que aconteceu no mar? Ele é a solução de Deus para o problema do homem. Ele tinha um problema para resolver, ele vai apresentar a solução. Ele entrou em um dos barcos, ele não entrou no barco de Simão. Simão é Simão Pedro, é Pedro. Ele não entrou no barco de Pedro, ele entrou em um barco qualquer e o barco que ele entrou era o barco de Pedro, diferente. Pedro até aqui não é ninguém. É um trabalhador qualquer, é um anônimo, um daqueles que estavam na praia da vida. Um como eu e você antes de Jesus. Qualquer. Justo o barco que ele entrou era o barco de Pedro. E ele pediu para Pedro afastar-se um pouquinho da praia. Veja como o texto começa a ficar profundo e abençoador. Imagine Deus entrando na vida de alguém. Pedro não é ninguém até então, mas ele entra na vida de Pedro. Podemos dizer que Deus trabalha assim. Ele entra na vida de alguns para abençoar muitos. Ele tinha um problema, abençoar uma multidão. Mas o contato de Deus na terra para abençoar os homens é via homens. Deus não tem como falar do céu. Os homens não poderiam contemplá-lo, nem ouvi-lo, nem entendê-lo. Então o meio de Deus para alcançar os homens é via homem. E aqui Deus entra na vida de alguém, ele entra na vida de alguns para abençoar a muitos. E ele pede para esse que ele entra na vida dele para pôr o seu barco um pouquinho distante da terra. Preste bem atenção. Não sei se você já se viu ou já se encontrou indagando sobre isso. Deus te chamando para sair um pouquinho da terra. Os problemas da terra você já sabe como que é. A gente vive na terra, tudo que acontece na terra nós estamos informados. A sede e a fome da multidão, porque eles procuram por Deus, nós já conhecemos esses caminhos. Difícil é nós entendermos que para abençoar essa multidão, Deus precisa de alguns, e esses alguns são chamados, às vezes Deus entra no barquinho dele, na vidinha dele, e fala, eu preciso que você olhe a terra um pouquinho de longe, de cima. No meio não dá para ter uma ideia geral do que é. Você não quer pegar o seu barco junto comigo e a gente olhar aquele... Agora o pessoal estava na terra e eles estavam no mar. A visão é outra. Eles estavam um pouquinho abaixo e Jesus estava um pouquinho acima. Para entendermos a resposta do céu para os problemas que a gente vive na terra, para recebermos a revelação de Deus direto para o coração humano, uma vez que nós temos ligação com a terra e uma vez que nós temos ligação com o céu, uma vez que nós existimos entre terra e céu, nós precisamos elevar os nossos olhos para os montes de onde nos virá o socorro. O meu socorro não vem do monte, o meu socorro vem do Senhor que criou o céu e terra. Então ele sabe o que eu preciso na minha humanidade, ele sabe o que eu preciso na minha espiritualidade. Ele é criador tanto da vida celestial quanto da vida animal. E ele conhece o homem que é coroa da criação, que não é só terra e não é só céu. Existe entre céu e terra. E para nós ouvirmos as coisas dos céus, a gente precisa se afastar um pouquinho da terra. Jesus fazia isso. Nós precisamos fazer isso, tirar a mente um pouquinho da terra, tirar o coração um pouquinho da terra, tirar a vida um pouquinho, afasta um pouquinho só da terra. Quando ele entendeu que era para afastar-se da terra, ele afastou-se,
É como se Deus estivesse dizendo: o barco é seu, o problema deles é problema deles, não é nem problema teu. O barco é seu, o problema é deles e a palavra é minha. Vamos se unir, vamos resolver o problema de Deus na terra. Um chamado de Deus para ser um multiplicador de bênçãos. Talvez você esteja pensando assim: mas não é esse o meu problema no momento. Não estou querendo resolver o problema de Deus, é o contrário, pastor. Estou querendo que Deus resolva o meu problema. É para isso que eu vim aqui nesta noite. Você já vai entender que o inverso é verdadeiro. É automático. Porque antes da terra vem o céu. Antes do animal vem o espiritual. Antes das coisas perecíveis vem as eternas. Antes das visíveis existem as invisíveis. O mundo visível veio a existir daquilo que não é visível. Portanto, essa visão nossa, desculpe o termo medíocre, humana, material, passageira, de querer resolver os problemas do céu partindo da terra para o céu, não tem solução, caminho errado. É o contrário. Nós temos que aprender que a solução para os problemas da terra vem do céu. O céu existe antes da terra. O invisível antes do visível. O espírito antes do corpo. Antes de Deus soprar o espírito, o homem era barro. Barro sem vida. O espírito já existia, a vida humana não. Qual que veio primeiro? O espírito. Estava com Deus. Espírito de Deus, espírito da vida, espírito da criação. Deus convida para resolver o problema que ele tem que resolver, que não é problema dele, é o problema do homem. Mas ele é interessado pela causa do homem, quer resolver o problema do homem e chama o próprio homem. Sempre quando eu falo homem, eu estou me referindo a vocês também, tá, irmãs? Estou falando ser humano. De repente você pode ficar tranquila, falando: tá vendo, Maria? É com você, ó. Deus chama o homem. Não pode pensar assim, senão quando eu falar que Jesus vem arrebatar a noiva, aí o marido vai falar assim: então eu estou fora, só a noiva. É que espírito não tem sexo masculino nem sexo feminino. Quando fala noiva, fala igreja. Quando fala o homem, fala o ser humano. Saiu da vida material, não tem mais masculino e feminino, é vida celestial. Não tem anjos e anjas, salvos e salvas, todos são salvos. Vida espiritual. Agora, Deus veio resolver o problema do homem, que é um problema que para Deus resolver, o homem não tem como resolvê-lo. Ele pede o seu barco, o seu serviço, para ministrar aos homens. Para alcançar os homens só tem uma via, é via homens. Por isso Jesus tinha que se fazer homem. No versículo 4, olha que coisa interessante. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo. Primeiro chama Simão para trabalhar com ele na solução do problema humano. A solução de Deus para o problema do homem. A multidão que queria ouvi-lo. Não sei o que Jesus pregou de cima desse barco, mas ele ministrou. Como seria maravilhoso estar lá para ouvir, né? Ministrou, falou do coração de Deus para aquela multidão, deu direcionamento, ensinou como ele sempre fazia, mostrou o caminho do céu, mostrou a autoridade, com certeza curou, operou. Depois que ele terminou de fazer o que ele tinha que fazer do barco de Simão Pedro, que ele pediu emprestado, e foi um pedido gentil, não foi uma ordem, um pedido. Você não quer afastar o seu barco um pouquinho da terra? Sem truculência, sem brutalidade, um convite gentil para usar ele, a vida dele, o barquinho dele, para ministrar para a multidão. Terminou de ministrar para a multidão, agora ele diz assim para o dono do barco. Para nós, hoje é o conhecido Pedro, até então, estamos conhecendo ele aqui agora no texto. Não é ninguém, era um qualquer. Aí ele diz para o dono do barco, para o Simão, fala: agora vai para o meio do mar. Pedro não pediu isso, não orou, não estava nem preocupado com isso, ou nem esperando isso, podemos dizer. Mas é como se Jesus estivesse dizendo para ele: bom, depois da devoção, agora vem a obrigação. Pega o seu barco, rema-o e vamos para o meio do mar. Ou seja, depois da palavra de Deus, vai para o meio do mar. Essa expressão vai para o meio do mar, Jesus já tinha visto eles na praia, limpando as redes, não tinha pegado nada, eles estavam ali decepcionados, não tinha dado fruto,
E é como se ele estivesse dizendo assim: você é pescador, onde é que a tua vida acontece? No meio do mar? Vamos para lá. Onde é que estão os teus sonhos? Onde é que está o centro das suas atividades? Onde é que está o interior das suas expectativas? Onde é que está o comando das suas ocupações? Onde estão as suas preocupações, a sua mente, seu coração? Ele tratava da família, dos filhos, comia, do mar, do barco, da rede. Primeiro Deus chama para resolver o problema do céu. Isso concorda com toda a Bíblia. Buscar primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Depois que ele acabou de pregar, fez aquilo que da parte de Deus ele tinha que fazer, orientar a multidão, que o apertava para isso. Fala, agora vai para o meio do mar. Ou seja, lá onde a tua vida acontece, vai para o centro das tuas ocupações. Talvez se fosse hoje, ele diria, vamos lá na sua fábrica. Vamos lá na sua oficina, vamos lá na sua lavoura, vamos lá no seu escritório, vamos lá na sua clínica, vamos lá aonde você trabalha, onde os problemas acontecem, onde você não apanhou nada, onde a coisa não está dando certo. Vamos para lá. Meio do mar, é ali que ele vivia, é ali que ele passava todos os dias, é ali que ele sorria, é ali que ele chorava, é ali que ele passava alegria, é ali que ele passava medo, vendavais, bonanças, onde a vida dele acontecia. Vamos para lá. Chegou lá, ele disse assim, lançai as vossas redes para pescar. O texto é bem conhecido. Jesus não fez nada, ele só falou assim, lançai, ou seja, vocês não lançam a rede aqui todos os dias? Então tá bem, lança. Faça o que você faz todos os dias. Mas como? Vai vir alguma coisa do céu? Não, é as vossas redes. Não tem rede espiritual, não tem nada simbólico aqui. A rede é rede mesmo. Pega a rede que você pega todos os dias e lança a rede. O barco é seu, a rede é de vocês, a palavra é minha. Mas o barco, o pescador, é como é todos os dias. É vida normal daquilo que você fazia, com uma diferença. Agora eu estou aqui no barco e agora vocês têm a minha palavra. Tirando disso, o resto é tudo normal. Lança as redes para pescar. Não é o que vocês fazem todos os dias? Não é esse o teu trabalho? Então trabalhe. Foi lá para o meio das atividades e falou, então faça o que você faz todos os dias, onde a tua vida acontece. A única coisa que tinha diferente é que agora eles tinham a palavra de Deus. No versículo 5, nós temos a resposta do homem para a solução de Deus. Quando Deus entra numa vida e diz assim, olha, primeiro vamos resolver o meu problema, porque o meu problema é resolver o seu problema. E para mim resolver o seu problema eu preciso de você, porque o homem é que fala ao homem, o homem não tem como ouvir Deus. Então, primeiro você vem para a gente resolver o meu problema. Qual é o meu problema? Te ajudar a resolver o seu problema. É a multidão que queria ouvir a palavra de Deus. Entrou na vida, entrou no barco, saiu do mar, numa outra visão, numa outra dimensão. Agora, vamos lá para a sua vida. Vamos lá resolver o problema de você que se tornou um canal de Deus para resolver o problema dos outros. Está acontecendo com o teu barco, está acontecendo com a tua rede. Está acontecendo com o teu mar, está acontecendo com os teus peixes. Eles não pediram, uma preocupação de Deus. Ele foi gentil, ele foi educado. Pedro não conhecia Jesus, Jesus não conhecia Pedro, ele estava ali para atender a multidão, falou, de quem é esse barco aqui? Põe ele para lá um pouquinho, vamos para lá, vamos, não tem problema. Cansado do dia, não falou, não vai dar, não dá para fazer isso amanhã. Um gentil convite de Deus para entrar na vida de alguns, para abençoar a muitos. Vidas que se tornam canais do poder e da bênção da visão de Deus. Agora ele diz, vamos lá para o centro da sua vida, pega o seu mesmo barco, a sua mesma rede, como você sempre fez, lança as vossas redes para pescar. A resposta do homem para o problema que Deus quer resolver na vida dele foi esta. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Para a gente interpretar simplesmente, de uma forma singela, o que Pedro está respondendo, o que qualquer homem responderia para uma ordem dessa, ele diria assim, olha, uma ordem estranha para um trabalhador. Uma ordem estranha para uma pessoa que luta, não é, pastor? Ele deveria falar isso para quem não trabalha, para quem é desocupado, para quem não enfrenta. Agora, para uma pessoa de luta, pessoa que
peleja, que se dedica. E ele fala, não, vamos trabalhar mais, pode lançar a rede. Ninguém sabia o que ia acontecer. Era uma ordem no mínimo, estranha para quem sempre lutou. É aí que muita gente desiste de Deus. Quando eles esperam uma grande solução do céu para o enorme fracasso da terra, de repente Deus diz alguma coisa que ele já sabe. Vamos lá, você sabe pescar? Então vamos pescar. Você sabe lançar rede? Lança a rede. O barco é seu, sabe remar? Vamos remar. Só tinha uma diferença. Antes ele tinha se ocupado dos negócios de Deus primeiro. Isso muda tudo. Entre céu e terra, as coisas acontecem do céu para a terra. Da terra para o céu não acontece nada. Tudo que acontece no mundo material já aconteceu no mundo espiritual. A gente não consegue fazer nada se tornar visível antes de conceber isso no invisível. Nada. A ordem é essa, para entender isso. Aí o homem diz, olha, a ordem no mínimo estranha, mas vou fazer com uma condição. É sob a tua palavra que eu vou lançar a rede. A gente sempre usa este versículo como um voto de credibilidade que Pedro estava confiante na palavra. E é bom nós entendermos assim. Mas é possível também que talvez ele tenha dito isso para dizer assim, bom, então eu vou lançar a rede sob a tua palavra. Se ela voltar vazia, não se esqueça que foi você que mandou. Se não der certo, não se esqueça que eu só estou lançando porque foi você que mandou, senão eu não faria isso. Porque eu já trabalhei aqui neste lugar a noite toda, não tem peixe aí. Se tivesse, eu teria pegado. Se tivesse uma forma de lucrar, de vencer, de ganhar, de resolver o problema, com essa palavra aí, eu já teria resolvido. Isso daí eu já fiz. Por esse caminho eu já andei, nessa porta eu já bati, eu já orei dessa forma, eu já criei dessa forma. Isso aí eu já estou cansado de saber. Mas tinha uma condição. Agora foi, depois de atender um chamado de Deus para ser usado como ministro de cura, ou como um participante, ou como um cooperador na cura de muitos. A parte devocional estava feita. A parte de Deus estava feita. A parte do Pai Nosso já tinha sido feito. Agora faltava o pão nosso de cada dia. Oração do Pai Nosso. Ele falou, sob a tua palavra eu vou fazer. Se não for bom, foi você que mandou. Aí vem a resposta de Deus para a obediência humana. Seja qual for a atitude que Pedro tinha no coração, ou de fé, ou de exclusão de responsabilidade. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Agora chegou a resposta de Deus para quem obedece aquilo que ele diz. Então, queridos, aqui a gente entende que nós temos barcos e redes, mas Deus tem mares e peixes. Nós temos, às vezes, sonhos e ferramentas. Deus tem vidas e bênçãos. Sonhos e ferramentas sem vida e bênção não adianta nada. Barcos e redes sem mares e peixes não adianta nada. Na cabeça de Pedro ali não tinha peixe, mas Deus é dono dos mares e dono dos peixes, e tinha peixe. E muito. Quase que 2 barcos vão a pique de tanto peixe. Porque Deus é o dono dos mares. Porque Deus é o dono dos peixes. A partir do momento que ele aceitou trabalhar com Deus na cura de uma multidão, agora ele está trabalhando com Deus e Deus está trabalhando com ele. Problema de Deus se tornou problema dele se tornou problema de Deus. Ele ajudou a pescar os peixes de Deus, Deus agora vai ajudar ele a pescar os seus peixes. Obedeceram e algo maravilhoso acontece. Como que a gente vê isso? Versículo 8. Como o homem vê o poder de Deus quando ele é revelado? Vendo isto, olha, como o homem vê? Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Primeiro ele prostrou-se, depois ele disse, retira-te. O que ele quer, afinal? Vamos entender. Como o homem é um ser que vive entre céu e terra, entre terra e céu, como um ser do céu, como um adorador, ele fez o que todo adorador faz, prostra, adora. Diante do milagre, da evidência do poder de Deus, tocado ou inclinado ou
impulsionado pelo Espírito, a sua alma se rende, ele cai e adora. Mas ao mesmo tempo ele vive na terra e como um ser terreno, como um terráqueo, ele sabe que ele está muito longe de um ser tão divino como Jesus e ele se sente um pecador. Então no seu coração ele está prostrado, ele quer adorar. Na sua culpa ele se sente culpado, ele quer fugir. Retira-te de mim, Senhor, eu sou um pecador. Na vida, muitos se inclinam. Na vida, muitos fogem. Nós podemos fazer as duas coisas, porque nós temos o Espírito para adorar e temos a carne para fugir. Pedro sentiu na sua alma o impacto das duas coisas. Sua alma, consultando o Espírito, adorou. Lembrando-se que ele era um homem carnal, pecador, como um qualquer, falou, não é para você. Foge. Aí deve ser para santos. Para pessoas melhores do que você. Nós temos que escolher. Muitos fogem e muitos prostram-se e adoram. O que nós queremos fazer? O convite de Deus é para entendermos como as coisas se resolvem para quem vive entre céu e terra. Ele viu a ação de Deus e resolveu adorar. No versículo 9 completa, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos seus companheiros. O versículo 10 diz, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescadores de homens. Percebendo a crise que Pedro se encontrava entre seu espírito e a sua carne, sofrendo na sua alma, desejando de adorar, desejando fugir, desejando seguir e desejando abandonar, algo maravilhoso estava acontecendo, mas ele estava ali numa batalha entre espírito e carne, sofrendo isso na alma, ele recebeu o conforto de Deus para ele e para o seu sócio, dizendo, não temas. Essa palavra não temas é como se Jesus tivesse entendido, olha, o que você está vivendo nesse momento é meio assustador. Você não sabe agora o que você vai fazer, se você vai voltar para os seus barcos, se vai me seguir, se você vai virar um santo, se vai virar um pecador, o teu espírito quer uma coisa, tua carne quer outra, você está perdidinho. Ele falou, olha, não temas, fique tranquilo. Agora, ou seja, nós estamos juntos. Você aceitou trabalhar comigo, eu aceitei trabalhar com você, então não temas, agora nós estamos juntos. A partir de agora, você será pescador de almas. Ou seja, você tem grandes projeções na terra, Deus também tem. Você tem sonhos na terra, Deus também tem. Você tem algo a fazer na terra, Deus também tem. O que você vai fazer, você precisa indiscutivelmente de Deus. E o que Deus quer fazer na terra, Ele precisa indiscutivelmente de pessoas. Um convite para ser sócios. Um convite para trabalhar na terra com a visão do céu. Porque nós vivemos entre céu e terra. Não temas. Fica perturbado, não se assuste. A partir de agora, você vai ser pescador e vai ser pescador de almas. Olha, tudo que envolve ser um pescador. Coragem, bravura, dedicação, perseverança. Você vai fazer isso agora, mas para ganhar vidas para Deus. Vai pescar os peixes de Deus, em contrapartida, fique tranquilo. Você não vai mais ficar na praia da vida ocioso como consumista. Deus vai pegar os teus peixes. Tem peixes no mar, onde você acha que não tem. Pesque os peixes de Deus e Deus pescará os seus peixes. Sabe o que aconteceu? Versículo 11. Arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e seguiram. Eu quero dizer, irmãos, que eles deixaram tudo e seguiram. Hoje não tem mais. Hoje é impossível deixar tudo e segui-lo. Seria uma tolice, desnecessário e antibíblico. Porque hoje não tem como segui-lo. Ele é espírito, hoje mudou. Você não precisa deixar nada. Você só deixa tudo aquilo que impede de entender isso e é Ele que te segue. Tem gente que entende que deixar tudo é se enclausurar. Se Deus quer pegar peixes, se Ele quer pegar homens, você tem que viver onde tem homens.
Então não é para deixar estudo, não é para deixar trabalho, não é para deixar lazer, não é para deixar nada. Tudo que você fazia, você continua fazendo, com uma diferença. Qualquer impedimento a isso deve ser deixado. Tudo que não impede, deve ser mantido. Antes tinha que segui-lo, porque eles não tinham o Espírito Santo. A única voz de Deus na terra era de Jesus. Jesus foi embora, o Espírito Santo veio, habita no nosso coração. Agora, não é mais nós que seguimos ele, é os sinais que seguem os que creem. Ele falou, este evangelho será pregado e os sinais seguirão. Agora é o contrário, aonde você for, por onde você passar, o que você estiver fazendo, é só você entender esta ordem aqui. Problemas na terra, afaste-se um pouquinho da terra. Deixa Deus entrar no seu barco, na sua empresa, no seu negócio, nos seus feitos. Porque aí é onde a sua vida acontece, o centro da sua atividade, lá no meio do mar, lá no centro das suas ocupações, talvez tenha alguns peixes que Deus quer fisgá-los. Fisgue-os para Deus, que Deus fisgará os seus para você. Deixaram tudo. Hoje não é necessário deixar absolutamente nada, porque hoje nós temos o Espírito Santo de Deus andando conosco. É Ele que nos segue onde nós vamos. Desta forma, nós vamos aprender que as coisas na terra se resolvem depois das do céu. Frustrações terrenas têm soluções divinas. Eu fico imaginando como é que esses pescadores, agora nós sabemos, o apóstolo Pedro, mas aquilo não era ninguém. Fico imaginando ele chegando em casa e contando essa experiência para a sua família. Acho que ele falou assim, olha, o dia estava perdido. Não sei como seria para a gente fornecer os peixes amanhã. Não sei como é que nós colocaríamos alguma coisa na nossa mesa. Não sei como é que nós honraríamos o nosso compromisso. Nossa vida estava arrasada. De repente apareceu um profeta lá e ele me chamou para nós servir o barquinho de púlpito para ele, emprestar o nosso barco para afastar um pouquinho da terra, para ele resolver o problema dele lá. Ele queria falar de Deus para a multidão lá. Depois que ele falou de Deus para a multidão, aí aconteceu isso. Tivesse ele negado o seu barco, tivesse ele não se afastado, se de alguma forma ele tivesse entendido diferente, ele não teria aquele testemunho para contar. Por isso, queridos, até hoje, muitas vezes, Deus passa bem na nossa frente e às vezes Ele pede menos que um barco. Às vezes Ele pede um minuto de atenção ou um mínimo de credibilidade, ou uma oportunidade de usar sua simpatia, seu sorriso, sua vida, sua criatividade. Às vezes ele olha para você e fala, olha, você tem um jeito tão lindo de ser, vamos usar isso para a gente ganhar alguns peixes para Deus. Você fala, não, vou fazer outra coisa, vou viver para a terra. Vamos viver para se mostrar, para se fotografar. Deus, às vezes, quer usar um pouquinho daquilo que você tem, da sua inteligência, da sua simpatia, da sua comunicação, sua forma exclusiva de ser. Ele quer alcançar exatamente aqueles que estão na sua praia, onde a sua vida acontece. Ele falou, vai lá para o meio do mar. Talvez se fosse um agricultor, ele diria, vamos lá para o meio da roça. Ou qualquer outra atividade. Lá onde a tua vida acontece. Como você me deixou usar um pouco daquilo que eu te dei para você, usar para o teu reino, para o reino de Deus, para o meu reino, agora as coisas não vão faltar na sua vida. Então, queridos, para nós que vivemos entre céu e terra, as coisas acontecem primeiro do céu para a terra. Frustrações terrenas se resolvem com revelações celestiais. Mas que pena que muitas vezes nós negamos o pouco que Deus nos pede. Às vezes Ele pede muito pouco, coisa que não custa absolutamente nada. Se perguntasse para Pedro quanto que é o tempo que ele usou seu barco, ele diria, jamais cobraria isso. Quanto que é emprestar para Deus a sua simpatia, o seu sorriso, sua criatividade, seu dom, coisa que Ele mesmo deu? Você diria, não, isso é de graça, então deixa Deus usar. Isso trará prosperidade para a sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Quem sabe Deus te trouxe aqui hoje para ter um encontro com você na praia da sua vida.
Quem sabe você ainda não teve coragem de ir ao mar alto. Tem um problema na terra. Tem uma multidão se perdendo. Tem gente morrendo, tem gente perdida, tem gente sofrendo. O coração de Deus está triste. Creio que os olhos de Deus choram quando vê milhares de pessoas cegas no materialismo, no mundanismo, foram criados para os céus, mas vivem só para a terra. Foram criados um tipo divino, mas querem viver em função daquilo que é puramente material. Deus quer curá-los, Deus quer alcançá-los. E Ele te chama, vamos nos afastar um pouquinho da terra, vamos ampliar a visão, vamos ver a terra um pouquinho do alto, de longe. Esse é o problema para Deus resolver. Deus te chama para ser parceiro dEle, cooperador dEle, para ser bênção para muitas vidas na terra. Nós somos capazes de impactar uma multidão. Amanhã cada um de nós vai andar numa direção. Talvez nos próximos 30 dias nós vamos conversar todos nós com uma verdadeira multidão. Deus quer usar a tua vida, o seu jeito de ser, seu jeito de falar. Depois Ele vai te dizer, vamos lá para o meio do mar. Qual é o seu problema? Vamos voltar para a sua vida agora, vamos lançar a rede de novo, vamos pescar novamente, vamos fazer novamente. Agora não é mais Deus vem comigo, agora foi Deus que falou primeiro, vem você comigo. Quem sabe você passou a vida inteira dizendo, Deus vem comigo. Agora inverteu. Foi Ele que disse primeiro, vem você comigo. Eu é que falo para onde vamos. Vamos sair da praia. Nada produz na praia. Nada acontece na praia. Deus quer fazer as coisas acontecer na nossa vida. Sem Ele, a gente volta todo dia para o mesmo lugar, limpando as ferramentas. Imagine você agora aceitando o convite de Deus para ser diferente. Um canal de Deus, um parceiro de Deus. Deus quer fazer as coisas dos céus acontecerem na sua vida. Pedro era como nós, um anônimo, um estranho, um ninguém, um comum, um braçal. Vamos orar. Deus, obrigado por tua palavra, Senhor. Nos rendemos a ela. Te agradecemos por ela. E tributamos a Ti, ó Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Como isso é verdadeiro, Pai. Como muitas vezes, depois de muito tempo, a gente ainda está na praia, limpando redes. Mas eu creio, ó Deus, que hoje o Senhor abriu o nosso entendimento, o nosso coração, para entendermos que as coisas acontecem no Teu reino primeiro, no céu. Que as coisas devem acontecer no centro da Sua vontade, que nós devemos nos ocupar com aquilo que o Senhor está ocupado, primeiramente. Por isso eu te peço, ó Deus, deixe claro em cada vida aqui nesta noite. Deixe, Senhor, visível, sem nenhuma confusão, o que é que cada um tem que fazer, o que é que o Senhor pede de cada um, qual é o barquinho que cada um tem que colocar um pouquinho acima da terra hoje. Não deixe ninguém enganado, ninguém em dúvida, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja falando em cada coração agora. E eu te peço, Deus, use a nossa vida. Realmente, Pai, tem muita gente morrendo à nossa volta. Realmente, ó Deus, tem muita gente se perdendo por onde nós passamos. Onde a gente vive normalmente todos os dias. E nós queremos, ó Deus, hoje, a uma só voz, em um só coração, em um só espírito, oferecer a Ti, ó Deus, a nossa vida. Nós queremos muito mais, ó Deus, do que colocar os nossos dízimos no envelope. Nós queremos colocar a nossa vida por inteiro nas Tuas mãos. E dizer, Deus, para o que o Senhor precisar, para aquilo que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser. Use a nossa voz, use a nossa mente, use o nosso olhar, use o nosso caminhar, use a nossa simpatia. Use, ó Deus, o nosso temperamento, a nossa personalidade, a nossa inteligência, a nossa sensibilidade.
Onde tem alguém, ó Deus, nesta terra, que o Senhor precisa da nossa vida para alcançá-los, eis-nos aqui, ó Pai. Que cada um, ó Deus, seja hoje um instrumento vivo oferecido a Ti, para que o Senhor possa cumprir aquilo que lhe apraz. Entre aqueles que adoram e aqueles que fogem, nós nos curvamos para Te adorar nesta noite, ó Deus. E eu tenho certeza, ó Pai, que no Teu tempo, na Tua hora, do Seu jeito, as nossas redes vão se encher. O Senhor nunca deixará faltar os nossos peixes. O Senhor cuidará dos nossos negócios, da nossa lavoura, da nossa produção. O Senhor cuidará, ó Deus, do trabalho das nossas mãos. O Senhor abençoará, ó Deus, o nosso pão. O Senhor abençoará, ó Deus, o nosso caminho. O Senhor cuidará, ó Deus, da nossa saúde. O Senhor cuidará, ó Deus, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. E a nossa vida será totalmente sua, todos os dias do nosso viver. Em nome de Jesus, ó Deus. Recebe, ó Pai, cada vida aqui diante de Ti, como uma oferta viva, como uma entrega de amor, para que o Teu Espírito Santo possa cumprir aquilo que lhe apraz, para a honra e a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, ó Deus. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada pelo pastor Luiz Carlos Gomes na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.